Pois bem, prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos na página 34 do livro 8, a Reforma Protestante e as Igrejas Anabatistas. Vamos agora ao item 18 do material didático. William Heublin. Bom, vamos contextualizar o que nós estudamos. O último tópico da semana passada foi muito interessante. Nós estudamos um documento do ano 1521 da era cristã. Lembre-se, Lutero ainda era católico nesse período, porque Lutero ele não saiu da Igreja Católica. Em 1517 ele fez aquele protesto contra a venda abusiva de indulgências, mas ele não saiu da Igreja Católica, ele continuou sendo católico. Em 1521 ele será excomungado da Igreja Católica. Então, eu mostrei para vocês que em 1521, quando ele ainda era católico, existe um documento das igrejas anabatistas que elas defendem o que eu estou defendendo em aula com vocês, que existiam igrejas que não batizavam recém-nascidos desde os apóstolos, que se separaram da Igreja Católica de Roma nos dias de Constantino e estiveram separadas e sendo perseguidas, né? Então, nesse período, 1521, a Igreja Católica ela ainda estava, vamos dizer, sendo dividida, e as igrejas protestantes estavam sendo organizadas. A Suíça de Zwinglio foi a primeira a realmente se separar totalmente da Igreja Católica. Em 1519, nós vimos que Zwinglio ele começou a separar definitivamente a Igreja Suíça da Igreja Católica. Agora, falar sobre esse William Heublin, eu comento aí. Heublin era um padre que abandonou a batina próximo de 1521 da era cristã e adotou a fé anabatista. Na verdade, o que aconteceu com ele? Ele era um padre e ele, em 1510, antes até de Lutero, ele abandonou a vida religiosa. Provavelmente, em 1510, ele aceitou a fé anabatista. Aceitou Jesus como Salvador numa igreja anabatista e abandonou a Igreja Católica. E vai viver, vamos dizer, às escondidas, como a maioria dos anabatistas viviam. Só que em 1521 ele reaparece pregando contra o batismo de recém-nascido. Veja, o comentário prossegue, ainda na página 34. Então ele abandonou a batina próximo do ano 1521 da era cristã e adotou a fé anabatista. Heublin foi o primeiro sacerdote católico no período da Reforma a abandonar o batismo de recém-nascido. Bom, eu coloco aí primeiro num texto do historiador William Stepp, na obra História dos Anabatistas, que ele diz o seguinte: William Heublin, pastor de Wittkon, um pequeno povoado próximo de Zurique, ou seja, Suíça, parece ter sido o primeiro entre os irmãos suíços a pregar contra o batismo de infantes. Nesse mesmo ano, 3 pais de Zolicon recusaram batizar seus filhos. Um ex-sacerdote chamado Johannes Brott apoiou a decisão deles. As represálias não demoraram. Heublin foi encarcerado em agosto e pouco tempo depois foi forçado a abandonar Zurique. Foi a insistência do batismo de crentes da parte de Heublin, Brott e Grebel e outros que precipitou a crise que conduziu o debate de janeiro de 1525. Bom, o que esse historiador está falando? Ele está dizendo, nós estamos estudando 1521, quando esse ex-padre já está pregando contra o batismo de recém-nascido. Grebel, ele é um antigo valdense, anabatista valdense, que ele se aproximou dos protestantes da Suíça, de Zwinglio.
irmão. Então, Grebel, nós vamos estudar mais detalhes da vida dele mais à frente. Ele vai ser o homem que vai começar a batizar na Suíça os protestantes que eram adeptos da liderança de Zwingli. Os zwinglianos, tá bom, dessa reforma na Suíça, eles vão começar a abandonar Zwingli, ok? E vão começar a adotar o batismo de recém-nascido. Esse Reublin mesmo, ele provavelmente recebeu também o batismo nesse período entre 1510 e 1521, esses 11 anos que ele abandona a batina e desaparece, e ninguém sabe onde ele estava, provavelmente ele estava com os anabatistas ali recebendo a doutrina dos anabatistas, tá ok? E esses outros eu vou comentar sobre eles mais à frente. Bom, vamos prosseguir na leitura. Sua poderosa defesa da nova fé rendeu muitos seguidores, principalmente entre as guildas comerciais. De acordo com a Crônica de Basel, ele explicou as Sagradas Escrituras tão bem que nunca se ouviu falar de algo semelhante. Seu público chegou a 4.000. Ele pregou contra as cerimônias da velha igreja e sua obediência às vigílias, missas anuais e missas pelos mortos, os regulamentos do jejum, e se ofereceu para prestar conta de todos esses pontos na Bíblia. Diz a história que ele era realmente um padre que se destacava no conhecimento bíblico. Então, ele desafiou, olha, biblicamente só o batismo de adulto tem valor diante de Deus. Pois bem, o comentário prossegue agora da Enciclopédia Menonita. Tá bom? Ela diz: Reublin ganhou Baltazar Rubinmeier, que era outro padre, e com ele a cidade pela causa anabatista, realizando o batismo de 300 pessoas no dia de Páscoa. Bom, ele está agora batizando adultos. Com que autoridade ele começou a batizar adultos? Certamente ele recebeu o batismo de adultos dos valdenses. Como eu tenho mostrado para vocês, os valdenses era muito comum na região da Suíça. Esse Conrad Grebel mesmo, a história diz que ele era um valdense. Ele era um valdense que se aproximou de Zwingli e começou a influenciar a pregação de Zwingli. Segundo a história, Zwingli chegou a rejeitar o batismo de recém-nascido. Só que politicamente isso era um problema, porque o Estado ele mantinha o controle da população através do batismo. E através do batismo o Estado arrecadava muito. Antes era a Igreja Católica que arrecadava. Mas agora, com o protestantismo vigorando na Suíça, o dinheiro dos batismos ia para o Estado. Então, para o Estado, eles não queriam acabar com o batismo de recém-nascido. E Zwingli, então, apesar dele, a princípio, concordar que a Bíblia defende o batismo de adultos, ele acabou retornando ao batismo de recém-nascido e negando. Isso ficou até feio para ele, porque ele manteve o batismo de recém-nascido para agradar a política do Estado. Tá bom? Prosseguindo, a Enciclopédia Menonita, né, diz: ele chamou Michel Sattler para se carregar o trabalho na região de Orbe. Quando Sattler e seus seguidores, incluindo a esposa de Reublin, foram capturados pelo governo austríaco e levados para Binsdorf, Reublin fugiu para Reutlingen. Aqui ele escreveu um breve relato da morte de seu amigo Michel Sattler e seus companheiros e das tribulações dos anabatistas na Suábia. Bom, a Áustria, eu falei com vocês que ela era o país, junto com a Suíça, Itália e França, onde tem aquelas cordilheiras, onde tem muitos vales, e que foi o grande esconderijo dos anabatistas nos séculos anteriores, desde a perseguição de Agostinho de Hipona no ano 413, do imperador Honório.
que eles proibiram o funcionamento das igrejas anabatistas. Então haviam realmente muitas igrejas anabatistas ali. Mostrei para vocês diversas mortes, execuções e mais execuções, principalmente na obra A História das Igrejas dos Vales de Piemonte, do francês Monastier. Okay? Então, agora, aqueles que estavam morrendo ali desde a Inquisição, vamos lembrar que a Inquisição já tinha 300 anos, só a Inquisição. Lembrando que a Inquisição ela foi um reforço na perseguição. Então, agora, veja, na Suíça, o que está acontecendo com a conversão desses padres que começaram a questionar a Igreja Católica desde Lutero, já são 4 anos que Lutero questionou, e também no ano anterior, 1520, Lutero ele queimou a bula papal, na qual ele foi excluído. Então aquilo gerou um questionamento de todos os padres. E os padres que de alguma maneira conviviam com os anabatistas sendo questionados, muitos deles acabaram se convertendo. Um deles foi esse William Hubble, que, como eu disse para vocês, tudo indica que ele se converteu em 1510 e desapareceu do mapa, abandonou a sé católica, reapareceu agora em 1521, pregando o batismo de adultos, ou seja, tinha se tornado anabatista. Tá bom? Esse ponto é importante para vocês porque se vocês forem ler um livro católico ou protestante, eles vão dizer que o batismo de adulto vai começar agora. Eles não falam nem em William Hubble, eles falam de Conrad Grebel. Grebel, como eu falei para vocês, ele era um anabatista valdense. Ele tinha o batismo de adultos. Por isso ele vai começar a batizar adultos entre os protestantes de Zwinglio. Zwinglio não vai gostar disso. Não vai gostar disso porque, como eu disse, era um grupo político religioso. Os protestantes eram um grupo político religioso. E eles vão começar a perseguir imediatamente, encarcerar e matar. Ou seja, Zwinglio ele matava quem não concordava com o batismo de recém-nascido dele. Tá bom? Então, olha, ele batizou, esse Hubble batizou 300 pessoas no dia de Páscoa, ali em 1521. A enciclopédia Medonita prossegue. Em seguida, Heublin foi para Estraburgo, onde trabalhou com o pastor anabatista Jacob Kautz. Veja que, como eu estou dizendo para vocês, esse é um ponto fundamental da história. A Igreja Católica e os protestantes, eles dizem que o batismo recém-nascido ele vai ser criado em 1525, com Conrad Grebel. Ok? Nós estamos vendo que antes disso haviam igrejas anabatistas organizadas, tá bom? E haviam pastores. Esse Heublin mesmo, ele teria sido batizado cerca de 11 anos antes, quando ele abandona a batina. Bom, então ele trabalhou numa igreja organizada do pastor Jacob Kautz, que havia sido recentemente expulso de Worms, e Hans Bunderlin, ou seja, tinha sido expulso da Alemanha. Os anabatistas, eles existiam em grande quantidade, e esse período que nós estamos vendo agora, eles vão crescer ainda mais, porque os anabatistas viviam escondidos, mas esses ex-padres, eles acabam enfrentando aquela sociedade, até porque eles vão acreditar na reforma protestante. Tá bom? William Hubble, Conrad Grebel e outros, eles vão acreditar que os protestantes realmente vão abandonar a heresia católica e vão adotar a verdadeira fé. Só que nenhum deles, esses famosos pelo menos, Lutero, Zwinglio, Calvino, Melanchthon, todos eles continuam pseudo-católicos, eles continuam católicos protestantes. O protestantismo, que fique sempre bem claro para vocês, é uma flexão do catolicismo. Todos eles mantiveram o batismo de recém-nascido, inclusive Armínio, que a Assembleia de Deus está se dizendo arminiana, inclusive Armínio,
continuou defendendo o batismo de recém-nascido. Eu tenho aqui a obra de Armínio, você pode, quem comprou ela, você encontra lá a defesa do batismo de recém-nascido. Não era nem para a Assembleia de Deus publicar essa obra. É com certeza uma obra herética. Batismo de recém-nascido, não tem dúvida, né? É uma obra herética, tá ok? Pois bem, prosseguindo. Ainda na página 35, a enciclopédia menonita prossegue. Helbli também conheceu Pilgram Marpeck. Nós vamos estudar a vida dele, desse Pilgram Marpeck, né? Vamos estudando normalmente por data cronológica. Vai ser uma pessoa influente também, um católico que era engenheiro em minas de extração de minério, né? E lá, nessa mina, ele vai conhecer anabatistas, vai aceitar Jesus como Salvador, vai perder o cargo dele, vai perder tudo e vai se tornar um fugitivo na Europa, tá bom? Bom, então ele conheceu Pilgram Marpeck e Jacob Idemann. Helbli logo se tornou conhecido como um líder anabatista. Seus seguidores, em sua maioria refugiados de outras cidades, eles tinham uma organização congregacional adequada, com diáconos que coletavam as contribuições dos membros e de outras pessoas da vizinhança. Bom, veja, quando ele fala aqui uma organização congregacional, o que ele está dizendo com isso? Lembre-se que os anabatistas são aqueles que eles defendiam o sistema congregacional. O que é o sistema congregacional? Aquele que a congregação decide. Como eu falei para vocês, as igrejas congregacionais, as igrejas anabatistas, elas foram as primeiras a dar direito às mulheres de participar ativamente. Como as mulheres votam hoje na Assembleia de Deus, as mulheres votavam nessas igrejas anabatistas. Por isso que elas são chamadas de congregacionais. Um sistema em que a congregação vota, a congregação decide, né? E todas as mulheres participam. Tá bom? As mulheres participam. O comentário prossegue, ainda na página 35. Bom, eu falei que ele entra na história em 1521, quando ele está pregando o batismo de adultos. E eu comento, em 22 de outubro de 1528, desculpe, a enciclopédia menonita comenta, em 28 de outubro de 1528, uma reunião anabatista foi interrompida pela polícia e Helbli e Kautz foram presos. Em 5 de janeiro de 1529, eles foram convocados para prestar contas. 10 dias depois, eles apresentaram uma declaração de fé, o batismo nas águas e a inscrição dos crentes na Igreja Visível de Deus. Ou seja, eles declaram ali para aquelas autoridades suíças que eles realmente tinham abandonado o batismo de recém-nascido. E eles, no texto deles diz, se ele desejar, ele não será recusado. Se ele ouviu uma palavra de penitência e consentiu em seu coração, ter uma fé confessada, deve preceder, não seguir o batismo. Assim fica claro que batismo infantil é contrário ao mandamento de Cristo. Essa questão que nós estamos trazendo até os dias atuais. Até os dias atuais. A questão de batismo de recém-nascido não tem valor diante de Deus. Ele prossegue. Novamente, leriência que seus pregadores são comparáveis a pobres carpinteiros que certamente demoliram a igreja do Papa, mas ainda não construíram uma igreja de ordem cristã. Portanto, seu chamado não é de Deus, nem divino, mas terreno.
Os prisioneiros foram libertados e expulsos da cidade e do bispado sob ameaça de afogamento caso reapareçam, porque eles declararam que claramente essas igrejas, vamos dizer, católica e os bispos deles, o chamado deles não é divino, por causa do batismo ilegal que eles praticam. A enciclopédia Menonita prossegue. Durante sua prisão, Reuble ficou aleijado. Ele voltou para sua casa para se recuperar. Ele, sua esposa e filhos seguiram para a Morávia. Um grupo de seu antigo rebanho já havia ido para lá. Então, lembre-se, a Morávia, eu falei para vocês, 100 anos atrás, 200 anos atrás, era assim o segundo refúgio das igrejas anabatistas na Europa, na região da Morávia. E por que ele ficou aleijado? Por causa das torturas. Os protestantes, eles praticavam, irmãos, torturas semelhantes e, segundo alguns historiadores, pior do que os católicos, porque as torturas católicas, alguns historiadores dizem, elas tinham uma regra, ela só podia durar 1 hora. Já a tortura protestante, ela começava, não tinha tempo, poderia durar um dia inteiro. E uma das torturas muito comuns era prender as pessoas, né? Como em algemas numa cama e vir dar marretada no pé da pessoa, quebrar os pés da pessoa, quebrar os ossos, a pessoa não iria andar mais. Esse foi o fim desse ex-padre que aceitou Jesus como Salvador. Em 1521 ele já estava batizando adultos pela Suíça, tá bom? Ou seja, enquanto Lutero ainda era um católico, né?